Você já parou para imaginar o que acontecia na mente de Nikola Tesla quando ele fechava os olhos antes de dormir? Não eram simples pensamentos soltos. Não eram preocupações comuns do dia a dia. Tesla tratava da hora de deitar-se como um portal secreto, uma ponte invisível entre o mundo físico e os mundos ocultos da energia e da consciência. E o mais impressionante é que nesse espaço entre a vigília e o sono, ele não apenas descansava, ele acessava ideias, recebia visões e deixava que sua mente viajasse em frequências onde invenções inteiras nasciam já prontas. Era como se o sono fosse um laboratório sutil, onde a energia do universo se conectava diretamente ao seu campo energético. Escreva agora nos comentários: minha mente é um portal criador. Tesla tinha plena consciência de que os pensamentos antes de dormir moldam realidades. Hoje, a ciência moderna confirma. O cérebro, nesse momento de transição, entra em ondas alfa e teta, estados alterados de consciência em que a mente se torna muito mais plástica e aberta à influência de imagens, emoções e intenções. Enquanto a maioria das pessoas vai dormir carregando preocupações e ansiedades, reforçando padrões inconscientes que se repetem dia após dia, Tesla fazia exatamente o oposto. Ele preparava a mente como quem afina um instrumento antes de um concerto. Ele escolhia com precisão o que iria plantar no solo fértil da mente noturna. Imagine Tesla em seu quarto, iluminado apenas pela suavidade da escuridão. Enquanto muitos acreditavam que era apenas um gênio da engenharia, ele se via como um explorador da energia cósmica. Seu hábito era se deitar, e em vez de se perder em distrações, ele entrava em profunda concentração. Visualizava engrenagens, campos magnéticos, vibrações invisíveis, mas não era apenas uma prática técnica, era um ritual espiritual. Ele se colocava em ressonância com a vibração universal, acreditando que toda invenção já existia em alguma dimensão invisível, bastando apenas ajustar sua própria frequência energética para recebê-la. Esse processo era quase como uma meditação em movimento interno. Tesla relatava que conseguia construir mentalmente um invento do começo ao fim, testando cada parte, sem tocar em nada físico. E quando finalmente colocava em prática no mundo real, muitas vezes a máquina funcionava exatamente como havia imaginado. Isso não era simples imaginação criativa, mas uma forma avançada de Tesla espiritualidade, em que a mente se conectava com um campo de informação universal. O que poucos percebem é que esse hábito não é exclusivo de gênios como Tesla. Qualquer pessoa pode transformar o momento antes de dormir em um espaço de alquimia interior. Pense, quantas vezes você deita e leva junto os ruídos do dia, o estresse, a ansiedade. Isso tudo é energia mental que se infiltra em seus sonhos e molda seu campo vibracional. Tesla entendia que ao entrar no sono com clareza e intenção, a consciência acessa camadas sutis onde as sementes do futuro são plantadas. Ele acreditava que o universo era pura energia vibracional e que cada pensamento tinha peso e frequência. Então, antes de dormir, em vez de deixar sua mente vagar ao acaso, ele a guiava como um maestro guia uma orquestra. Escolhia imagens de invenções, símbolos de energia livre, visões de campos invisíveis e mantinha esses pensamentos até que eles se dissolvessem no sono. Era uma forma de dialogar com a própria aura, de programar a mente para vibrar em sintonia com as dimensões criadoras do universo. Hoje, os estudos da física quântica mostram algo que Tesla já intuía. A consciência influencia a energia do universo em níveis que ainda estamos começando a compreender. Quando você direciona seu foco com clareza, especialmente nos estados limiares entre vigília e sono, cria um campo energético mais potente, capaz de alinhar intenções internas com experiências externas. Tesla vivia essa prática como parte de seu dia a dia. Para ele, dormir não era apenas descansar,
era mergulhar num oceano de vibração universal e sair de lá com respostas. Muitas pessoas relatam que, ao aplicar práticas semelhantes, como visualizar antes de dormir, escrever em um diário secreto suas intenções ou simplesmente silenciar o corpo para ouvir a energia sutil que pulsa no coração, começam a notar mudanças em seus sonhos, insights repentinos e até mesmo soluções inesperadas para problemas que pareciam insolúveis. Isso é exatamente o que Tesla fazia. Cultivava o hábito de transformar o sono em um diálogo com dimensões invisíveis. Agora reflita: e se o simples ato de deitar-se fosse, na verdade, uma oportunidade de entrar em contato com aquilo que você mais deseja manifestar? Quantas vezes você tem usado esse momento para semear sua vida futura? Tesla não deixava esse instante ser desperdiçado. Ele sabia que o campo energético do ser humano, nesse estado, se abre como uma antena, captando ondas de energia que normalmente ficam encobertas pelo barulho da mente. Visualize isso: Tesla deitado, olhos fechados, mas mente aberta como um vasto céu noturno. Cada pensamento dele se transformava em um raio que atravessava o vazio, buscando ressonância com uma frequência específica. E quando essa ressonância acontecia, a informação retornava, não como palavras, mas como imagens, sensações, visões completas. Era como se ele navegasse em dimensões ocultas, trazendo de lá não apenas inspiração, mas instruções exatas. O segredo de Tesla não era apenas sua genialidade intelectual, mas sua capacidade de acessar estados de consciência que a maioria ignora. Ele não via a mente como um mero produto do cérebro, mas como uma estação que recebia ondas da energia cósmica. Ao alinhar seus pensamentos antes de dormir, ele se sintonizava com a fonte infinita da vibração universal. E isso fazia toda a diferença. Agora, pense em você. Como seria se, a partir de hoje, cada vez que você deitasse, transformasse sua cama em um altar invisível? Se, em vez de levar preocupações para o travesseiro, você levasse visões do que quer criar? Tesla mostrava que esse hábito pode abrir portais. E não é preciso ser um inventor para acessá-los. Basta lembrar que sua mente é um campo energético vivo e que o sono é o momento em que esse campo se conecta de forma mais direta com o tecido invisível do universo. A questão que fica é: o que você escolheria colocar em sua mente hoje, sabendo que esse será o combustível invisível para os seus próximos dias? Será que você teria coragem de substituir pensamentos de medo por imagens de abundância? Será que estaria disposto a abandonar o hábito de se deitar com ansiedade e, em vez disso, adotar o ritual de Tesla, de entrar no sono com a clareza de um criador? E se esta noite você decidisse experimentar? Fechar os olhos, respirar fundo, imaginar a energia do universo como uma frequência energética atravessando o seu corpo, e então escolher uma visão clara do que deseja manifestar. Deixe essa visão flutuar até que o sono a envolva. Será que ao acordar você perceberia sinais de que algo começou a se mover? Será que a vida se tornaria mais aberta para o inesperado, assim como acontecia com Tesla, quando seus sonhos se transformavam em invenções? E mais, será que a sua mente, assim como a de Tesla, também pode ser um portal entre mundos? Será que, ao mudar seus hábitos antes de dormir, você pode começar a acessar dimensões que nunca imaginou? Você talvez imagine que Tesla, sendo um homem de ciência, se entregava ao sono, apenas como qualquer pessoa comum. Mas o que ele fazia era transformar esse instante em uma experiência de energia mental que ultrapassava a lógica da época. Enquanto muitos acreditam que dormir é desligar-se, para Tesla era justamente o contrário. Um ligar-se a uma fonte invisível, uma tomada de energia cósmica que só se acessa quando o corpo físico se aquieta. Esse é o primeiro choque. O sono não era para ele ausência, era presença absoluta. Quando fechava os olhos, não apagava o mundo. Ele o redesenhava.
É estranho pensar que uma mente descansada pode ser a chave para acessar invenções inteiras, mas Tesla percebia que a imaginação, nesse estado, não é fantasia. É tecnologia sutil. Ele não sonhava apenas com imagens desconexas, mas com mecanismos completos, funcionando em perfeita harmonia. O que parecia impossível era natural, porque nesse estado, o inconsciente deixa de ser um mistério e se torna um engenheiro invisível. Esse hábito não se resumia a visualizar. Tesla ajustava seu próprio corpo como se fosse uma máquina vibracional. Ele acreditava que cada músculo relaxado se tornava uma antena, cada respiração profunda era um fio de cobre invisível, ligando-o a dimensões sutis. Dormir era um ato de engenharia espiritual. E a grande lição aqui é perceber que não se trata de dormir mais ou menos, mas de como você entra no sono. O ritual de entrada é a chave que abre ou fecha as portas internas. Muitos pensam que o segredo está em técnicas complexas, mas Tesla nos mostra que o mais poderoso é o simples, feito com intensidade. Ele se deitava, escolhia uma ideia, sustentava sua visão até que ela se impregnasse em cada célula e então deixava que o sono a conduzisse ao espaço onde o invisível se organiza. Essa prática não é distante. Basta um instante de foco verdadeiro antes de fechar os olhos, mas poucos sustentam esse foco, porque confundem cansaço com entrega. O que muda tudo é entender que a mente não para quando você dorme. Ela viaja. Tesla sabia que, ao adormecer com clareza, ele não apenas descansava, mas orientava o rumo de sua consciência para lugares específicos. O corpo ficava, mas sua energia vibracional se movia. E ao acordar, trazia não apenas descanso, mas dados, códigos, ideias. Era como um mergulhador que entra em águas profundas e volta à superfície com joias que ninguém mais podia alcançar. Você pode perceber agora a profundidade disso. Os hábitos de Tesla, antes de dormir, não eram disciplina fria, mas uma alquimia prática. Ele transformava pensamentos em energia sutil e usava o sono como catalisador. O que para outros era o fim do dia, para ele era o começo de algo invisível. É aqui que a mente se abre. E se o que você chama de descanso for na verdade um processo de construção invisível, acontecendo sem você perceber, outro ponto essencial é que Tesla não se deitava esperando que as coisas simplesmente viessem. Ele construía a ponte. Antes de adormecer, mantinha sua mente naquilo que queria manifestar até que essa imagem se tornasse quase palpável. Esse ato não é apenas imaginação, é programação vibracional. Você envia sinais para o universo da mesma forma que uma antena envia frequências. Quanto mais nítida a imagem, mais clara a frequência. Se observarmos bem, Tesla não estava apenas dormindo, ele estava conversando com a energia do universo em uma linguagem que poucos compreendem, a linguagem das imagens internas. O subconsciente não entende palavras complicadas, mas responde imediatamente a imagens vívidas. E é exatamente isso que Tesla usava, não como teoria, mas como prática. Ele entrava no sono falando com o invisível em símbolos e recebia respostas em visões. Talvez você já tenha experimentado isso sem perceber. Um problema não resolvido antes de dormir e, ao acordar, a solução aparece de forma simples. Tesla levou esse fenômeno ao extremo. Ele não deixava para o acaso, usava-o como método. Criava a questão, entrava no sono com ela e confiava que o campo energético invisível traria a resposta. A diferença está em fazer conscientemente o que a maioria faz sem saber. É curioso notar como a ciência moderna agora explica estados como REM, ondas θ, plasticidade neural. Mas Tesla não precisava de termos científicos para perceber. Ele sentia. Ele percebia que ali havia um estado privilegiado de comunicação com dimensões sutis. O que para nós parece apenas biologia, para ele era uma tecnologia da alma. E essa é a verdadeira quebra.
Perceber que sua mente não é uma prisão biológica, mas uma janela aberta para frequências mais altas. Tesla se permitia sentir a energia sutil antes de dormir, não apenas pensar, mas sentir. E é nesse ponto que muitas pessoas erram. Acreditam que visualizar é suficiente, quando na verdade é preciso que o corpo inteiro participe. Sentir a vibração do que deseja como se já estivesse acontecendo. Tesla fazia isso naturalmente. Ele não apenas pensava em energia livre, ele sentia essa energia fluindo dentro dele, até que se tornava real antes mesmo de existir. Essa prática gera um impacto profundo. Quando você acorda, não retorna igual. O corpo se levanta, mas a energia retorna alterada, e é por isso que Tesla despertava com a sensação de já ter vivido algo. Para ele, o futuro não era distante, era acessado no presente, durante o sono. E isso muda tudo. Perceber que o amanhã pode ser moldado pela intensidade com que você entra no sono hoje. O mais curioso é que Tesla não buscava apenas respostas técnicas. Ele buscava também visões maiores, compreensões sobre a energia cósmica, sobre a vibração universal. Ele usava o sono para dialogar com o mistério. Enquanto muitos pensam que o sono é fuga, ele o via como encontro com aquilo que não cabe em palavras, mas se revela em imagens e sensações. E é nesse espaço que a mente deixa de ser limitada e se torna infinita. E se você hoje usasse o sono para algo maior, não apenas para descansar do dia, mas para plantar sementes que florescerão em sua vida? Imagine deitar-se e, em vez de entregar-se à aleatoriedade dos pensamentos, escolher com clareza aquilo que deseja sentir e viver. Esse hábito, repetido noite após noite, pode transformar totalmente a forma como você acorda. Tesla não esperava que o mundo externo lhe trouxesse respostas. Ele ia buscá-las no mundo interno. Essa é uma chave que poucos giram. Enquanto muitos lutam durante o dia, ele navegava durante a noite, e isso o colocava em vantagem, porque quando o sol nascia, ele já carregava ideias lapidadas. O que parecia espontâneo era resultado de noites de alquimia consciente. Agora pense. Você usa seus dias para lutar e suas noites para fugir. Tesla fazia o inverso. Usava o dia para aplicar e a noite para criar. É uma inversão que revela um segredo profundo. O poder de manifestar não está apenas no esforço, mas no alinhamento invisível. E esse alinhamento acontece quando você descansa com propósito. Se você levar isso a sério, vai perceber que a sua cama não é apenas um lugar físico, é um portal energético. Tesla sabia disso. E cada vez que se deitava, entrava como quem atravessa uma porta para outro espaço. Você pode escolher atravessar essa mesma porta, ou pode continuar tratando o sono como um ato automático. A diferença entre um gênio e alguém preso à rotina está nesse detalhe invisível. É impressionante perceber que o maior laboratório de Tesla não era cheio de máquinas, mas vazio de ruídos. Era o silêncio da noite. É ali que ele acessava a energia quântica que tantos cientistas hoje buscam em experimentos caros. Ele a encontrava dentro de si, porque sabia que o universo se reflete na mente quando a mente está aberta. A pergunta agora é: será que você está preparado para usar o sono como Tesla usava? Será que está disposto a abandonar o hábito de adormecer, carregando o peso do dia, e começar a dormir como quem viaja em direção à sua própria criação? E se hoje à noite fosse a sua primeira experiência real de transformar sonhos em realidades vibracionais, será que teria coragem de experimentar? Tesla jamais tratava o sono como algo comum, e talvez esse seja o ponto que mais confunde a mente de quem olha para sua vida. Ele não via o ato de deitar-se como o fim de um dia, mas como o início de uma viagem invisível. O simples gesto de se entregar ao travesseiro carregava em si a força de um portal. Ele sabia que os segundos antes de se entregar ao inconsciente tinham mais valor que muitas horas de vigília, porque ali a mente não estava presa à lógica, mas aberta ao infinito. Isso muda toda a perspectiva. A noite não era descanso,
era campo de criação. Pense em como a maioria adormece: preocupações, lembranças, listas intermináveis de tarefas. Isso gera apenas repetições. Tesla fazia o oposto. Ele colocava símbolos, imagens e visões carregadas de energia vibracional no centro de sua consciência. Assim, ao fechar os olhos, o que outros chamariam de sonho para ele era laboratório. A mente noturna não precisava de matéria, apenas de frequência. Ele moldava frequências como um escultor molda barro, e pela manhã acordava com resultados prontos. Um detalhe, muitas vezes esquecido: Tesla acreditava que a memória noturna não se limita a recordar, mas a reorganizar. Ele percebia que, durante o sono, as imagens acumuladas se recombinavam, criando novas conexões. Para ele, isso era uma ciência oculta tão exata quanto as equações que desenhava no papel. O que parecia mistério era apenas ordem invisível em ação. Por isso, ao adormecer com intenções claras, ele não esperava inspiração aleatória, mas sabia que estava dando uma tarefa à própria mente: rearranjar-se até produzir algo novo. Não se engane. Tesla não buscava apenas invenções. Ele buscava decifrar as leis da energia cósmica. Seus hábitos antes de dormir não eram fórmulas repetitivas, mas rituais silenciosos. Ele observava cada sensação, cada vibração em seu corpo, como se fosse parte de um circuito. E nesse estado, percebia que a energia não vem de fora, mas se acende dentro. Essa percepção é disruptiva, porque revela que o que buscamos como externo já pulsa em nossa frequência interna. Muitos acham que disciplina é apenas esforço e controle. Para Tesla, disciplina era sensibilidade. Ao se deitar, ele não apertava os punhos, não fazia esforço. Pelo contrário, relaxava até que o corpo se tornasse leve como o ar. Nesse vazio, surgiam visões carregadas de clareza. A disciplina estava em permitir, em não dispersar, em sustentar o silêncio. O hábito antes de dormir era um treino de entrega consciente, algo que poucos conseguem, porque confiam mais no ruído do que no silêncio. Outro aspecto ignorado é que Tesla não separava ciência de espiritualidade. Para ele, energia livre não era apenas uma questão de eletricidade, mas de consciência. Seu hábito noturno refletia isso. Enquanto muitos viam apenas descanso, ele via ressonância. Ao se alinhar com uma frequência universal antes de dormir, sentia que se tornava parte de algo maior. Não era apenas sobre invenções, era sobre estar conectado ao próprio tecido vibracional da vida. Esse ponto é crucial. O sono não era apenas sobre ele. Tesla acreditava que, ao alinhar-se com a vibração universal, ele captava ideias que pertenciam ao coletivo humano, como se fosse um canal, não um autor. Isso quebra a visão de que invenções nascem apenas da mente individual. Ele se percebia como antena, não como dono das ondas. Essa postura de humildade energética é um dos maiores segredos que poucos observam. Ao deitar, Tesla não pedia, ele escutava. Sua prática não era de exigir do universo, mas de ajustar-se até ouvir o que já estava sendo transmitido. Essa inversão muda tudo. Não se trata de forçar resultados, mas de abrir-se à frequência certa. É como um rádio. Não cria a música, apenas sintoniza a estação. Tesla dormia sintonizando. Quantos de nós adormecemos em frequências de medo ou escassez sem perceber? Perceba como isso se aplica. Se você entra no sono pensando em problemas, está sintonizando uma estação caótica. Se entra com clareza e calma, abre espaço para frequências mais sutis. Tesla fazia isso todas as noites, não como superstição, mas como ciência prática. Ele testava em si mesmo e, ao acordar, via os resultados em forma de ideias tangíveis. O sono era a prova de que a consciência é maior que a vigília. Há ainda um detalhe raro. Tesla não tinha medo da escuridão. Ele a via como campo fértil. Enquanto muitos se sentem perdidos no silêncio noturno, ele se expandia. Isso ensina que a escuridão não é ausência de luz,
mas espaço onde novas luzes podem nascer. Ao adormecer, Tesla entrava nesse espaço não como fuga, mas como criação. A noite era seu templo, e cada hábito antes de dormir era parte de um ritual de sacralidade invisível. Imagine agora que sua mente seja como uma oficina. Durante o dia você coleta peças, ideias, informações, sensações. À noite, no estado liminar entre vigília e sono, essas peças são montadas, mas só se você der instruções. Tesla dava instruções claras, não deixava o inconsciente livre ao acaso, mas o programava com símbolos fortes. Esse simples gesto mudava tudo, porque o que se monta à noite é o que se manifesta no dia. Há quem pense que Tesla trabalhava sem parar, mas a verdade é que ele sabia descansar no invisível. Ele sabia que forçar a mente é improdutivo. A mente cria mais quando não é pressionada, mas inspirada. Seus hábitos noturnos eram justamente esse respiro, esse espaço de entrega em que o novo podia surgir. Ao acordar, não havia desgaste, mas renovação. Essa é a diferença entre um hábito mecânico e um hábito vivo. Outro ponto que surpreende é que Tesla não buscava controlar sonhos. Não se tratava de manipular a noite, mas de confiar nela. Ao plantar intenções claras, deixava que o processo fluísse sem interferência. Isso ensina que o verdadeiro poder não está no controle, mas na direção inicial. Ele não empurrava o rio, apenas escolhia em que margem colocar o barco. O resto era fluxo. É interessante notar que Tesla registrava mentalmente detalhes minuciosos de suas visões noturnas. Não dependia de papel, confiava na memória energética. Muitos pensariam que isso é arriscado, mas para ele era exercício de confiança. Ao acordar, as imagens estavam tão nítidas como se tivessem sido gravadas em pedra. Esse treino fortalecia sua mente a ponto de tornar-se impossível esquecer. Era memória vibracional, não apenas cerebral. Talvez o mais impressionante seja perceber que Tesla não via limite entre sonho e realidade. Para ele, aquilo que surgia à noite já era real em outro plano. Construía máquinas inteiras em sonhos e, ao acordar, só precisava traduzi-las. Não havia distinção clara entre imaginar e existir. Esse hábito revela um ponto transformador. A realidade pode começar em um plano sutil e depois se densificar. O sono era apenas a ponte. E o que mais quebra a lógica é que Tesla não se via como especial. Ele acreditava que qualquer ser humano poderia acessar essas dimensões se cultivasse os hábitos certos. Não era um dom restrito, mas uma habilidade natural esquecida. Isso muda o olhar. Não se trata de endeusar Tesla, mas de entender que ele lembrava algo que muitos desaprenderam. Seus hábitos antes de dormir eram lembretes de que todos temos portas internas para atravessar. Se você observa bem, há algo inquietante. O maior segredo de Tesla não era sua genialidade, mas sua forma de usar estados simples que todos experimentam. Ele não precisou de templos, não precisou de rituais complicados. Precisou apenas de disciplina, silêncio e intenção antes do sono. Isso desmonta a ideia de que sabedoria vem de complexidade. A verdadeira chave estava em práticas quase invisíveis que qualquer um poderia realizar. Agora, olhe para a sua própria vida. O que você faz antes de dormir? As imagens que carrega são sementes que florescerão em sua experiência. Tesla sabia disso e tratava cada noite como sagrada. Você talvez tenha tratado a sua noite como resto de energia. E se a partir de hoje começasse a inverter isso? E se sua noite fosse o momento mais precioso do seu dia? O que Tesla nos mostra não é apenas um hábito pessoal, mas um mapa. O sono é a fronteira entre mundos e cada pessoa pode atravessá-la com consciência ou ser arrastada por padrões inconscientes. Ele escolhia atravessar com clareza. Você pode escolher o mesmo. Mas a pergunta que fica é: está disposto a assumir o poder de cada pensamento que carrega ao travesseiro? E se esta noite você colocasse em prática esse segredo,
O que aconteceria ao acordar? Será que você reconheceria sinais de que o invisível respondeu? Será que seus sonhos revelariam imagens que parecem mensagens? Será que, ao abrir os olhos, perceberia que seu corpo não descansou apenas, mas foi reprogramado por frequências mais altas? E se você continuasse, noite após noite, onde isso poderia te levar? No instante em que as luzes internas começam a silenciar e o corpo busca descanso, Tesla não via o sono como um desligar, mas como um portal. É nesse limiar entre vigília e sonho que a mente abandona a lógica linear e acessa frequências sutis que poucos ousam perceber. Ao compreender que cada pensamento é uma corrente elétrica atravessando o cosmos, Tesla transformava suas noites em laboratórios invisíveis, onde moldava realidades antes mesmo que se tornassem palpáveis. Esse não é apenas um hábito noturno, é um ato deliberado de criação, onde o sonho deixa de ser ilusão para se tornar energia condensada em direção ao inevitável despertar. E o mais impactante é perceber que essas práticas não pertencem apenas ao passado, nem estão restritas ao gênio de Tesla. Elas permanecem vivas, ocultas dentro de cada pessoa que se permite reprogramar o campo mental antes do sono. Quando o corpo adormece, a mente se expande e penetra dimensões onde tudo é simultâneo, onde passado, presente e futuro vibram em uma única nota. Nesse estado, ideias não são buscadas, mas recebidas, e talvez, nesse exato momento, sua própria energia esteja se ajustando para captar algo que sempre esteve ali, esperando sua atenção. O campo energético que Tesla acessava não pode ser descrito como uma técnica ou ritual isolado. Ele é, antes de tudo, um alinhamento secreto com aquilo que governa todas as coisas. Vibração. Ele não imaginava seus inventos como sonhos distantes, mas como campos de energia já existentes, prontos para serem puxados da dimensão invisível para a realidade material. O que isso significa? Que o verdadeiro poder não está em criar algo do nada, mas em aprender a entrar em ressonância com o que já existe. E essa ressonância pode começar exatamente antes do sono, quando sua mente deixa de lutar contra o mundo e começa a fluir com ele. Se chegou até aqui, é porque já sente que algo diferente pulsa em suas percepções. Cada palavra não é apenas informação, é frequência. Cada insight que passa despercebido cria uma ondulação que reverbera em sua consciência. O que parecia ser apenas curiosidade sobre Tesla, agora se revela como um chamado, uma lembrança de que você também tem acesso a essas portas. E nesse momento, silenciosamente, sua energia já começou a se mover, atraindo experiências que ressoam com esse conhecimento. Comente abaixo, eu ressono. Essa não é apenas uma frase, mas um selo energético, uma confirmação silenciosa para si mesmo de que está alinhando sua consciência às mesmas correntes universais que Tesla navegava. Palavras têm vibração e, quando escritas, selam intenções. Esse é o tipo de pacto que abre novas percepções, um portal de entrada para o próximo nível da experiência humana. E se sentir que essa sintonia já vibra em sua frequência, inscreva-se neste campo de energia. Não se trata de seguir um canal, mas de manter a conexão ativa com o fluxo que Tesla já intuía. Cada vídeo, cada mensagem, funciona como uma onda que reforça sua própria sintonia, afinando a percepção para além do óbvio. A pergunta que ecoa é: até onde você está disposto a expandir sua consciência? Gratidão por estar aqui, vibrando junto neste campo. Nada do que leu foi apenas conteúdo, foi frequência. Sua energia agora não é a mesma de alguns minutos atrás. E isso é apenas o começo, porque o verdadeiro mistério está na continuidade. Se Tesla transformava noites comuns em portais de manifestação, que tipo de realidades podem começar a se formar a partir do seu próximo sonho?